Ousadia. Ousadia é uma palavra que, em alguns contextos, ela não é muito bem vista, porque, de fato, ela tem um contexto, ou pode ter um contexto negativo. Mas ousadia como atitude é necessária para a realização dos propósitos de Deus na nossa vida. E muita coisa não acontece por falta de ousadia. E nessa manhã eu quero dizer para você, da parte de Deus, que ousar é preciso. Você pode repetir isso? Ousar é preciso. Ousar é preciso. Você pode repetir? Ousar é preciso. Te perguntarem depois o que foi que o pastor Cláudio pregou, você vai dizer o quê? Ousar é preciso. Eu quero levar você a refletir sobre as barreiras internas que impedem a ousadia e como superá-las à luz da palavra de Deus. Você já se perguntou por que algumas pessoas avançam e realizam grandes coisas enquanto outras permanecem paralisadas, mesmo tendo oportunidades semelhantes? A diferença muitas vezes está na ousadia. De forma geral, ousadia remete à coragem, audácia, intrepidez e à capacidade de agir sem medo, de forma arrojada, para alcançar um objetivo. Nesse sentido, ela é vista como uma qualidade positiva, ligada à proatividade, à inovação. Por exemplo, ter a coragem de inovar e criar um negócio do zero. O lançamento de um produto totalmente inovador, mesmo com o ceticismo do mercado, resultando em um sucesso estrondoso. Um artista iniciante, ele apresenta a sua obra num festival renomado, assumindo riscos e acreditando na sua arte, superando o medo da crítica ou da rejeição. Ousadia. No entanto, ousadia também pode ser usada para descrever a falta de prudência, a imprudência, a temeridade ou até mesmo o atrevimento e a insolência. E nesse caso, a ousadia se aproxima de uma característica negativa, indicando uma ação impensada, excessiva, desrespeitosa. Exemplo, a ousadia do motorista a ultrapassar em local proibido, causando um acidente. O que ele fez? Ele foi imprudente, ele foi irresponsável. Então aquela ousadia foi irresponsável, foi imprudente. Portanto, é crucial considerar o contexto para entender qual dos significados de ousadia está sendo empregado. O sentido, então, que eu quero abordar, obviamente, é o sentido positivo da ousadia. E a Bíblia é repleta de pessoas ousadas, como, por exemplo, Moisés. Para estar na presença de Faraó, Moisés precisou ser ousado. Daniel, se recusando a comer os manjares do rei, ele foi ousado. Davi, se oferecendo para lutar contra Golias, ele foi ousado. Mas há uma personalidade, há um exemplo, há uma pessoa que costuma passar despercebida em meio aos nomes de grandes heróis da fé na Bíblia. E eu quero falar de Axa. Você sabe quem foi Axa? Vamos ver quem foi Axa. Em Josué capítulo 15, versículo 16 a 19. Axa foi filha de Calebe. Dizem que o fruto não cai longe do pé, para dizer que algo parecido com filho de peixe é peixe,
Filho de tubarão é tubarão. E árvore boa dá fruto bom. E nós vamos ver que Axa, filha de Calebe, é uma ilustração que nos ensina bastante a respeito de ousadia, assim como Calebe foi ousado. Josué 15:16 diz: E Calebe disse: Darei minha filha Axa por mulher ao homem que atacar e conquistar Quiriate-Sefer. Otoniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe, a conquistou, e Calebe lhe deu sua filha Axa por mulher. Quando Axa foi viver com Otoniel, ela o pressionou para que pedisse um campo ao pai dela. Assim que ela desceu do jumento, perguntou-lhe Calebe: O que você quer? Quero um presente, respondeu ela. Já que me deu terras no Neguebe, dê-me também fontes de água. Então Calebe lhe deu as fontes superiores e as inferiores. Alguém poderia dizer: tá, mas cadê a ousadia de Axa? Irmãos, muita gente lê a Bíblia e fala asneira, besteira, as coisas mais tolas, contrárias à Bíblia, porque não conhece a palavra de Deus. Porque a palavra conhecer já começa por aí, significa ter profunda intimidade. E para conhecer a palavra de Deus é preciso estudar a palavra de Deus. Há uma diferença grande entre ler a palavra de Deus e estudar para conhecer a palavra de Deus. E nessa manhã eu quero te mostrar, da parte de Deus, como Axa foi um exemplo de ousadia no qual nós podemos e devemos nos espelhar. Essa pequena história, ela revela algo poderoso. Ousadia é uma atitude espiritual que gera realizações. Vejamos o texto. Calebe oferece a sua filha ao guerreiro que for ousado. Verso 16, 17, ele diz: aquele que vencer, aquele que for lá e tomar Quiriate-Sefer. Precisava de alguém ousado para isso. E Otoniel é ousado. Ele vai à luta, ele conquista Quiriate-Sefer. Então ele casa com Axa, que foi prometida por seu pai, Calebe, e recebe terras no Neguebe. Axa, ela então persuade seu marido e toma a iniciativa. Verso 18. Otoniel recebeu Axa como prêmio. Era uma grande honraria ser genro do grande Calebe. Mas Axa não quer que seu marido se contente com essa honra. Ele precisa e merece ter terras para viver com a sua família e não ficar sob a dependência de Calebe. Otoniel era sobrinho de Calebe. Axa então insiste que Otoniel peça também terras para começar a sua vida independente. E Calebe lhe dá terras. Mas o lugar que Calebe dá para Otoniel é desértico. A água era escassa. As terras que Calebe dá para Otoniel ficam no Neguebe, uma região desértica, de escassez de águas. Como alguém pode prosperar num lugar assim? Ao que parece, Otoniel se mostra acanhado, pois Axa não se conforma, e é ela que vai até seu pai. O verso 18 diz que quando ela chega, desce do jumento para falar com seu pai. E aqui está
e começa algo importantíssimo para quem quer conhecer a palavra de Deus, para quem quer receber a revelação de Deus através da sua palavra. Quem for ler a palavra de Deus para estudar, deve fazer perguntas para o texto, fazendo perguntas para Deus. Qual é a razão pela qual o escritor faz questão de dizer que ela desce do jumento? Quando Axa foi viver com Otoniel, ela o persuadiu a pedir um campo ao pai dela, assim que ela desceu do jumento. Interessante. Por que disso? E aí a gente vai pesquisar, e a gente vai procurar entender o contexto, a gente vai procurar entender o costume daquela época, a gente vai procurar, através da língua original hebraico, o significado das palavras, para entender por que o escritor, inspirado pelo Senhor, registrou isso. Acontece, amados, que essa atitude de Axa demonstra humildade, submissão, respeito. Quando criança, eu cresci aprendendo que quando eu chegasse perante meu avô, minha avó, meus tios, eu deveria tomar a bênção. Eu deveria pegar a mão, beijar e pedir sua bênção, vovô. Sua bênção, vovó. Sua bênção, titio. Sua bênção, titia. E meus pais me ensinaram ainda mais. Não interessa se a pessoa é seu avô, sua avó, se não é. Se é mais velho, tome a bênção. Então, se eu chegasse em algum lugar e encontrasse uma pessoa idosa, mais velha, eu a cumprimentava, dando um beijo na mão e tomando a bênção. Quem faz isso hoje? As pessoas hoje estão chamando Deus de você e procurando justificar isso usando a língua portuguesa, deturpando um sentido histórico que tem uma conotação de respeito, de reverência, para dizer, eu não sou irreverente porque eu chamo Deus de você. E olha a desgraceira que está a sociedade, pela falta de exemplo, pela falta de atitude, de postura que demonstre valor. Como falta, amados, para nós, não é por outra razão que adolescentes dão cadeirada em professores nas escolas, porque não demonstram respeito à autoridade. Eu cresci aprendendo que na escola, quando a gente entrava, depois de fazer formação, dando distância para quem está lá, perfilando, cantando o hino nacional, então entrávamos para a sala de aula em ordem, sem balbúrdia, sem conversaria. O que era aquilo? Quartel? Não, é ensinamento de valor. Qual valor? Respeito, ordem, disciplina. Entrávamos em sala de aula, o professor estava dando aula, chegava o professor da classe, da turma da frente, de trás, o que fosse, viesse à porta para conversar com outro professor, ele chegava e dizia, com licença. Esse professor pedia licença ao professor regente da sala. A turma inteira, na mesma hora, se punha de pé, em respeito, porque chegou uma autoridade. Fosse o professor, fosse o diretor da escola. O que é que nós estávamos sendo ensinados? Hoje em dia, que isso é militarismo, isso é discussão desgraçada de uma ideologia maldita que está dominando a nossa nação, corrompendo a nossa nação, expoliando o nosso povo de valores. O que é pior, nem os crentes estão preservando o valor.
E valores precisam ser ensinados. E o ensinamento que fica não é o da verbalização apenas, mas da prática. Criança copia adulto. E o que nós vemos? Axa, ela chega, ela não fica de cima, porque eu sou mulher, aqui de cima eu sou mulher, eu tenho lugar de fala. Maldito feminismo, que graçou até mesmo no meio da igreja e do povo de Deus, das mulheres crentes, que hoje não sabem respeitar seus maridos, sob o discurso de que não pode ser submissa, porque ser submissa é pano de chão. Axa, ela chega perante o seu pai, ela agora é casada, ela está submissa à autoridade do seu marido, mas ela chega diante do seu pai, e o que ela faz? Ela não fica sentada em cima do seu jumento. Ela desce para falar com o pai. Essa é a atitude de humildade, de submissão, de respeito. Naquele contexto cultural, amados, descer de um animal, fosse um jumento, um camelo, um cavalo, ao se aproximar de uma figura de autoridade, no caso aqui o pai de Axa, um ancião, um governante, ou alguém de maior status ou hierarquia, era um gesto reconhecido de humildade, deferência e respeito. E as pessoas estão querendo tratar a Deus como se fosse o coleguinha, chamando de você. E é coach, porque todo mundo faz, se você não faz, você é um estranho. Irmão, seja um estranho. Porque Deus não nos chamou para sermos iguais, Ele nos tirou do mundo para sermos diferentes. Não é por uma roupa que cobre o corpo da cabeça até o pé, mas é por um espírito, uma alma diferente, que vai fazer com que a vestimenta seja diferente, não necessariamente esdrúxula, estranha, esquisita, ou até incoerente. Permanecer montado seria visto como um sinal de arrogância ou falta de consideração. Ser ousado não é ser arrogante, não é ser presunçoso. Ser ousado não é ser arrogante, não é ser presunçoso. A ousadia que é abençoada, acompanhada de humildade. Ela estava se colocando em uma posição de quem faz um pedido ou uma súplica, não de quem exige ou reivindica com arrogância. Isso demonstrava que ela reconhecia a autoridade, a benevolência do seu pai. Muitos textos antigos e descobertas arqueológicas do período bíblico e do Oriente Próximo confirmam a importância da postura corporal e de gestos como parte de comunicação social. Quando eu estive na Índia, eu fiquei impressionado. Por quê? Porque eu me senti envergonhado. Eu me senti impressionado e envergonhado. Por que envergonhado? Porque eu fui criado dentro daquela estrutura de respeito. E por que impressionado? Porque eu estava vendo os jovens fazerem o que os jovens da nosso tempo, aqui nessa cidade, aqui no nosso país, não fazem mais. E eu fazia. Mas até eu me percebi, tendo sido levado por essa enxurrada de desconstrução de valores, que entrou até mesmo dentro da igreja. Por quê? Porque você sabe como é que se cumprimenta os idosos, os mais velhos e aqueles que são considerados como autoridade? A princípio eu fiquei muito constrangido, porque eu pensei assim, eu estou na Índia, aqui até rato é Deus. Eu estou na Índia, eu tenho que tomar cuidado com certas coisas.
E uma das primeiras coisas que aconteceu foi que quando eu cheguei e o missionário me apresentou, veio um menino. E o menino pegou minha mão. E o menino beijou minha mão. E o menino se abaixou. E o menino colocou a mão sobre o meu pé. Ele se levantou, pegou a minha mão e ele fez assim. E eu falei, meu Deus, o que é isso? Será que ele está pensando que eu sou um Deus, porque eu sou um pastor vindo lá do Ocidente, e vindo aqui me sentindo? Não, ele estava demonstrando respeito. E eu fiquei confortável, não deu tempo nem de eu chegar em casa para chegar com um missionário e falar assim, vem cá, o que foi aquilo? Porque eu logo entendi o que foi. Porque chegou o pai, e quando o pai chegou, aquele mesmo garoto, ele teve a mesma atitude com o pai. E em todos os lugares que eu fui, irmãos, eu vi adolescentes, eu vi jovens e vi adultos fazendo a mesma coisa. O pai da esposa do Abraham chegou na casa dele, a irmã Sunita foi lá, abaixou, colocou a mão no pé dele. Respeito. Irmãos, alguém pode dizer assim, mas o respeito não está no tratamento, porque eu posso fazer isso e não respeitar você, mas não vai aprender a ter respeito, nem ser respeitoso, se não for ensinado e tiver atitude para isso. Porque o respeito não está em me chamar de senhor ou de senhora, mas quem tem respeito chama. E quem sabe respeitar, não se sente incomodado por fazer. Olha para o país que nós estamos vivendo. Olha para a sociedade que a gente está vivendo. O que é que está sendo enaltecido hoje em nossos dias? O funk que denigre a mulher, que fala a mulher, chama a mulher de cachorra, que chama a mulher, trata a mulher como um objeto de sexo, e de sexo sem respeito. De bailes, de festas, e que o que é enaltecido é a força e o poder do tráfico, com aqueles traficantes levantando fuzis ao céu, e a garotada, a juventude toda ali, em efusão, com a música que é um batidão. E aí a gente pensa assim, isso é coisa para periferia, coisa de gente pobre. Pobre? Chega lá, cheio de filhinho de papai, cheio de gente bacana, gente rica, gente que para o carro. Quase que eu falei uma palavra que eles falam, né? Que bacana vem de bacanal. Não tem nada de bacana. Isso é o que a gente está vivendo. E é isso que é enaltecido. Mas se você chega e toma bênção, deve ser bolsonarista. Porque hoje tudo, se é de respeito, se é de família, se é de tradição, se é relacionado a valores, é extrema direita, é bolsonarismo. Não, é cristão. Não tem nada a ver com Bolsonaro. Não aceite essa alcunha. Viva a palavra, princípios e valores. Perceba que há uma conjunção de forças conspirando para que não seja permitido e aceito, inconscientemente, e psíquica e emocionalmente, rejeitado, viver pelos valores. Não faça isso.
Axa sabia que desrespeitar normas poderia ser interpretado como um insulto grave ou um desafio, assim como aquelas pessoas daquela cultura. Então ela desce do jumento. Se Axa tivesse permanecido montada, isso de fato poderia ter sido interpretado como prepotência da parte dela. Olha só, meu marido foi lá, meu marido conquistou Kiriat Sefer, o Senhor me deu como prêmio, e o Senhor dá para ele uma terra no deserto. Eu sou sua filha, o Senhor faz isso comigo? Eu não sei quanto a você, mas eu já tratei Deus desse jeito. Eu já vivi uma situação que eu virei para Deus e disse: como é que o Senhor deixa acontecer isso? Eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu sou braço direito do pastor, eu estou envolvido no ministério, olha o que eu fiz nessa igreja, e o Senhor deixa isso acontecer comigo? Não sei quanto a você, mas eu já fiz isso com Deus. É claro, eu não tinha juízo, e também não tinha conhecimento. Se Axa não toma a atitude certa de descer do jumento, a atitude dela seria vista como prepotência, atitude de superioridade, como se ela não precisasse demonstrar respeito ao pai. Afinal, agora ela é esposa, ela tem marido. Seria visto como uma reivindicação arrogante. Em vez de um pedido humilde, poderia ter parecido uma exigência orgulhosa do que ela acreditava ser seu direito inalienável, pelo fato de ser filha, ou do seu marido ter realizado a conquista para o seu pai, desconsiderando a generosidade e a autoridade de Caleb. Sua humildade foi um fator crucial para que Caleb atendesse o seu pedido prontamente. Salmo 51, versículo 17 diz que os sacrifícios que agradam a Deus são um coração quebrantado e contrito. E acrescenta que quem tem um coração assim, o Senhor não despreza. Salmo 34, 18 diz: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Sabedor disso, o apóstolo Paulo declarou em 2 Coríntios 12, versículo 9: eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Amados, o que é um coração quebrantado? Um coração quebrantado refere-se a um coração que reconhece a própria imperfeição e pecaminosidade e que é sensível à graça e amor de Deus. É um coração que se arrepende dos seus pecados e busca reconciliação com Deus. Ele sabe da sua inadequação espiritual e por isso não chega diante do Senhor de qualquer jeito. Eu tenho insistido em ensinar para você: não entre pelas portas desse lugar como se estivesse entrando em um lugar qualquer. Você está entrando na presença do Senhor, para cultuar o Senhor. Quando você entra aqui, e aqui é um ambiente de culto, você não está entrando em qualquer lugar. Irmão, um macumbeiro, ele não entra no terreiro de qualquer jeito, mas o crente entra na igreja, no lugar de culto. Alguém vê aí o macumbeiro sendo atacado pelas práticas religiosas que ele comete, que ele pratica? Alguém vê aí o macumbeiro sendo atacado por andar todo amarrado, de uma vestimenta que vai até o pé, com um negócio na cabeça, todo amarrado e andando de cabeça baixa? Alguém ouve? Alguém vê isso na televisão? Alguém vê isso nas mídias sociais? Por que só atacam a nós, os cristãos evangélicos? Alguma coisa que está errada não está certa, né? Porque é que querem destruir os princípios e valores que a palavra de Deus nos ensina. E por que é que os crentes estão se deixando ser destruídos? Porque a palavra de Deus diz: o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta
conhecimento, não tem intimidade com a minha palavra. Então se deixa levar por aquilo que o mundo, por aquilo que a sociedade perdida, por aquilo que os influenciadores, que não são influenciadores da palavra do Senhor, dizem que é errado e que é certo. E o que é um coração contrito? Um coração contrito implica em um espírito que se humilha diante de Deus, reconhecendo a sua dependência, a sua submissão à vontade dEle. É um espírito que se submete ao Senhor e procura paz e renovação que o Senhor oferece. A sabedoria de Axa reside na maneira respeitosa como ela se dirigiu ao seu pai para apresentar seu pedido, garantindo que ele estivesse receptivo à sua solicitação. Eu vou falar com o papai. Olha só, tem gente que é assim. Tem esposa que quando ela quer uma coisa com o marido, ela chama ele até de meu amor. E vem com um sorriso. Tem filho que quando quer alguma coisa com a mãe ou com o pai, pega e diz assim: tudo bem, mamãe? Se é comigo, eu já olho de cima. Estou brincando, não faço não, porque Beatriz não faz isso. Né, Bia? Mas a gente chega diante de Deus, a gente espera que porque a gente entrou, porque a gente cantou, porque a gente louvou, porque a gente entregou dízimo, oferta, como alguns dizem, Deus tem que fazer, porque Ele tem que honrar sua atitude. Qual a atitude? A palavra de Deus diz: aquele que faz aquilo que sabe que devia fazer, merece nada. Quem faz o que devia fazer, é digno de quê? Olha a sociedade que a gente vive. O camarada foi ali e encontrou uma carteira de alguém que perdeu. Ele vai na delegacia, ele devolve, aí tem uma câmera lá, um repórter filma, coloca isso lá na mídia social, no jornal de maior audiência da televisão, para dizer: vejam isso, algo que deveria ser prática de todos nós. Não deveria ser uma coisa para a gente pegar e dizer assim: e por que é? Porque deixou de ser valor. Só é valor para mim quando quem perdeu fui eu e foi achado por alguém honesto e me devolveu. E o que Caleb fez? Verso 19. Caleb não fez só o que ela pediu. Caleb fez além do que ela pediu. Ao invés de receber uma repreensão, ela recebe fontes superiores e inferiores. Assim, Caleb lhe deu as fontes superiores e as inferiores. Ou seja, a sua ousadia, acompanhada de reverente submissão, foi honrada. Amados, ousar é preciso. Vamos tirar algumas lições da ousadia de Axa. Primeiro, a ousadia parte de uma expectativa elevada. Axa não... Bom, vamos lá, repita isso, por favor. Ousadia parte de uma expectativa elevada. Não existe ousadia se o que a pessoa pensa é desse tamaninho. Não existe ousadia se o que ela tem como visão é um negocinho insignificante. Ousadia parte de uma expectativa elevada. Axa não se acomodou com um pedaço de terra seca. Ela sabia que podia receber mais. Muitos vivem com baixa expectativa, mesmo tendo promessas altas, elevadas. Mateus 28, 20, Jesus prometeu estar conosco todos os dias. Ele disse: eis que estou convosco, o quê? Todos os dias. Irmãozinho, irmãzinha,
todos os dias são todos os dias? Sim ou não? Então você tem uma promessa elevada. Onde está a sua ousadia? Jesus está comigo hoje. Essa guerra é grande. Esse problema que eu estou enfrentando é terrível. Eu não sei como sair disso. Mas Jesus diz: eu estou contigo. Então eu vou dizer: Senhor, o Senhor está comigo. Eu creio. E eu me posiciono agora como Axa, com humildade. Senhor, me capacita para eu passar por essa prova, para eu enfrentar esse dia. E às vezes, meu irmão, minha irmãzinha, sabe onde é que vai estar a sua ousadia, a minha? Em nos calarmos, em sermos silenciosos, em não abrir a nossa boca. Todo mundo está esperando que a gente abra a boca, que a gente tome atitude. E a nossa ousadia será em fazer diferente. Vou me calar e vou esperar no Senhor. Por quê? Porque eu tenho uma promessa. Qual é a promessa? O Senhor está comigo. Nesse momento Ele está comigo. Eu não preciso procurar a irmãzinha da oração, aquele que sapateia e tem revelação. Eu sei o que diz a palavra é a verdade, é Deus dizendo, e o Senhor diz: eu estou contigo todos os dias. É Jesus que falou, amém. A minha ousadia é: Senhor, o Senhor está comigo, o Senhor disse, então eu vou descansar no Senhor, vou fazer a minha parte. E nisso daqui, Senhor, que eu não tenho como fazer, a Tua palavra diz para eu descansar no Senhor. Então, Senhor, eu estou aqui, não é cruzando os braços para dizer, vamos ver o que Deus vai fazer. Não, eu estou descansando no Senhor, porque o Senhor está comigo. Mas tem gente que, em vez de ter ousadia, que é coragem para tomar atitude que Deus espera que tome, diferente do que a carne está querendo. A carne está impulsionando para o conflito, a carne está impulsionando para a guerra, a carne está impulsionando e a torcida está lá, vamos lá, se você é macho mesmo, vai. A ousadia em Deus não faz isso. Faz diferente. Descansa, confia, se cala. Hebreus capítulo 13, versículo 5, olha a promessa. O Senhor diz que nunca nos deixará e jamais nos desamparará. Diz lá o texto: conservem-se livres do amor ao dinheiro, contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, jamais o abandonarei. Senhor, eu estou sendo tentado agora aqui a acreditar que eu não vou conseguir honrar meus compromissos nem com o Senhor. Mas o Senhor disse que o Senhor, para eu não ficar apegado ao dinheiro, que o Senhor nunca vai me deixar, o Senhor nunca vai me abandonar. Eu estou fazendo coisas, tudo que eu estou fazendo com honestidade, com integridade. Senhor, eu não saí jogando em bet. Eu não peguei as minhas finanças e usei sem sabedoria. Eu busquei a orientação do Senhor. Eu honrei o Senhor como a palavra manda. Eu estou aqui vivendo por fé. A situação está diversa. Mas a despeito de tudo que eu estou sendo pressionado para fazer, a minha ousadia estará em confiar no Senhor. Filipenses 4,19 e Mateus 6,33, o Senhor garante que sempre proverá o necessário. E a ousadia estará em confiar nele. Qual o primeiro ensinamento? A ousadia parte de uma expectativa elevada. Axa não se conformou, Axa não se acomodou. Espera aí, pode vir mais, papai tem mais, ele pode. Segundo, a ousadia rompe com o conformismo. Pode repetir isso?
Você pode repetir como quem está entendendo? Você pode repetir isso como quem não vai se conformar? Axa já havia recebido álcool, mas ela via que podia melhorar. Romanos capítulo 12, versículo 2, o apóstolo Paulo orienta que para experimentarmos a boa, perfeita, agradável vontade de Deus, que também é nos fazer abençoados, é fundamental termos uma mente renovada. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 2. Amados, conformismo não é contentamento bíblico. Conformismo é paralisia espiritual disfarçada. Conformismo é tomar forma. Eu aceito a forma que as circunstâncias estão me fazendo ter. Não. Conformismo não é contentamento. Contentamento é outra coisa. Me conformar com o que eu tenho. Fazer o quê, né? É isso que Deus me deu, né? Contentamento. Tem gente que estava desempregado, orando, pedindo a Deus: Senhor, preciso de um emprego, abre a porta, Senhor, de oportunidade. Aí abriu a porta de oportunidade, feliz da vida, quer vir aqui na frente, dar testemunho, dizer: glória a Deus, o Senhor me abençoou, eu agora estou empregado, eu agora tenho salário. 3 meses depois está falando mal do patrão, da empresa, já reclamando do salário que tem. O que é isso? É falta de contentamento. Não foi Deus que deu, estava querendo dar testemunho, dizer glória a Deus, foi Deus que me deu, agora está reclamando? Não é com reclamação, murmuração e mau exemplo que Deus vai dar mais. Contentamento não é conformação. É isso aqui que Deus me deu, então eu tenho que me conformar que é isso aqui. Não! Você está estudando, você está se preparando, você está se capacitando. Irmãos, vocês querem ver uma coisa? Vou falar de mim, tá bem? Ok? Quando eu trabalhava, eu queria progredir. Eu fui trabalhar como datilógrafo no setor, no departamento internacional de mudanças, de uma empresa de mudanças. Ela tinha um setor nacional de mudanças dentro do Brasil e um setor de mudanças internacional que fazia mudança para o exterior. Eu fui ser datilógrafo, fui contratado para ser datilógrafo. Meu salário era de datilógrafo. O que eu sabia falar de inglês? How do you do? Good morning, how are you? I love you. Trabalhando ali há 3 meses, o que era o meu trabalho? Tinha um modelo, o modelo vinha, eu só tinha que preencher as petições que iam para a Receita Federal, que iam para o Banco do Brasil, para a Cassex, que iam para a inspetoria da Receita Federal na alfândega. Eu só tinha que colocar os dados de voo, dados do cliente. Não precisava nem falar inglês, não precisava nem entender o que estava escrito ali. Aqui é o nome da pessoa, aqui é... Só isso que eu fazia. Eu cá comigo, se eu quero deixar de ser datilógrafo para me tornar um assistente do departamento internacional da empresa, no setor, se eu quero progredir, primeira coisa que eu preciso fazer, aprender inglês. Sabe o que eu fazia? A empresa tinha um restaurante e ela descontava do salário da gente a refeição. O que eu passei a fazer? Fui lá, primeira coisa, eu fui lá no departamento pessoal e falei: olha, eu gostaria que a partir do mês que vem não fosse mais descontado, porque eu não vou mais almoçar aqui na empresa. Passei a levar marmita. Quando não tinha marmita,
fazia jejum. Mas eu percebi que às vezes eu ficava fraco. Sabe o que eu fazia? Comprava um pacote de biscoito e era meu almoço. Para que eu fazia isso? Para eu ter condição de ir lá num curso de inglês, que eu não vou dar aqui, como é que é? Não vou fazer aqui merchandising. Para ir lá num curso de inglês conhecido e pagar a mensalidade e me inscrever para eu fazer o curso de inglês. Eu ia terças e quintas para o curso de inglês e eu estudava lá. Terças e quintas, eu saía do meu trabalho 5 horas da tarde, pegava um ônibus, vinha correndo pedindo a Deus para não ter engarrafamento na Dutra, nem na Brasil, para eu chegar a tempo, porque 7 horas começava a aula. 7 horas estava eu dentro da sala de aula, lá no centro de Nova Iguaçu, estudando inglês. Eu chegava em casa, estudava inglês. Dia de sábado, estudava inglês. Sábado sim, sábado não, era plantão. Ninguém queria me ensinar para eu aprender nada do trabalho. Medo de eu tomar função. O que eu fiz? Cheguei para um que ia ficar de plantão e disse assim: cara, não tenho nada para fazer amanhã. Quer que eu venha para cá para te ajudar? O que você acha que o cara que ia ficar sozinho no departamento inteiro, trabalhando, no dia de sábado ele queria? No mínimo companhia. Eu disse que é para ajudar, para ficar lá sem ter o que fazer, não. Aí eu venho, só que assim, você vai ter que me ensinar para eu poder saber o que fazer aqui. Não, tudo bem. No sábado, que era a minha folga, estava eu lá, passando a manhã inteira, ajudando a pessoa a fazer o que ela fazia, mas ela estava me ensinando. Eu fui aprendendo, eu estou aprendendo inglês. O cara está me ensinando. No outro sábado é meu plantão. No outro sábado é outra pessoa. Estou eu lá aprendendo com a outra pessoa. E foi indo assim. Eu estou fazendo o que com isso? Eu estou investindo no meu. Tem gente que não faz nada esperando que Deus faça tudo. Um dia, eu peguei, estou estudando inglês. Ninguém fala inglês comigo. Quando ligava uma pessoa falando, eu só dizia assim: 1 minute please. Fulano, tem um cara estrangeiro aqui querendo falar. Eu passava o telefone para o funcionário que sabia falar inglês. Todo mundo, menos eu. Eu era só o datilógrafo. Agora eu estou estudando inglês, rapaz. Já estudei 6 meses. Eu estudei. Chegou a época de férias. Férias? Só em agosto a gente volta a estudar. O curso disse assim: quem quiser fazer curso intensivo de férias, todo sábado a manhã inteira. Falei, opa, eu economizo 6 meses num curso estudando nas minhas férias? É isso que eu faço durante 6 meses. Dia de sábado, lá estava eu fazendo o curso. Então, em 6 meses, eu fiz o equivalente a 1 ano de inglês. 1 ano de inglês. Quando venci aquele primeira fase, que chegou agosto, alguém de fora ligou, eu atendi o telefone e disse, good morning, how are you? A pessoa, aí eu já entrei logo com essa, would you please speak in a loud voice and slowly, please? Você pode falar um pouco mais alto e bem devagar, por favor? Because my English is not too good. Porque meu inglês não é tão bom. A pessoa tinha paciência, falava um pouquinho mais lento, dava para eu entender umas coisas. Eu dizia, one moment please, I'm going to call a person. Só um minutinho, por favor, vou chamar a pessoa que vai atender o senhor. Como é que é o nome disso? Diga, ousadia. Ousadia. O que eu sabia de inglês para bater papo com aquela pessoa ali? Eu estava estudando para quê? Aí tem gente que não, já até se formou. Se o pastor me chamar, porque vai vir uma pessoa aí de fora, se ele me chamar para intérprete, aí eu não. Para que serviu esse inglês? Para que serviu esse espanhol?
Para fazer prova, para passar em concurso? Então não espere que Deus vá abrir portas para te colocar em lugares mais altos, se você não tiver o quê? Ousadia. É preciso ter ousadia. Agora, irmãos, é terrível isso. O conformismo é algo terrível. Tem crente que tem um talento fantástico, tem uma voz maravilhosa, mas quer chegar aqui e participar de um ensaio e cantar para Deus lá fora. O cara que é músico, ele quer vencer na vida como músico, ele dá o melhor que ele tem, ele procura estudar, ele faz o que eu fiz, ele faz sacrifícios. Aí o crente diz assim: eu estava morto, condenado ao inferno por causa dos meus delitos e pecados, mas Jesus morreu na cruz para a minha salvação, e eu que não mereci, recebi a graça em Cristo Jesus, que me salvou, aleluia. Por causa disso eu tenho um talento para música. Rodriguinho, eu quero cantar, olha a minha voz como é linda. Uau! O Rodriguinho vai pegar, uau, é mesmo, ensaia aqui, ensaiou. Mas a pessoa dali para frente, ela não entra num curso de música. O cara toca guitarra, coloca uma partitura na frente dele, não sabe nada, e acha que isso é suficiente? Não aprende música. Irmãos, eu preciso dizer uma coisa: eu sou um batista frustrado. Porque quando eu entro dentro de uma Assembleia de Deus, eu me sinto realizado. Ao mesmo tempo, me sinto mal à beça. Porque eu olho lá na frente, o que é que eu vejo? Uma orquestra. Quando Thelma estava se apaixonando pelo Flávio, eu disse assim: é isso, Senhor, é isso, Senhor, é isso, Senhor. Vai ter um saxofone lá na frente. A minha igreja, nós agora vamos cantar, vamos louvar o Senhor, e vai ter um saxofone tocando. Aí vem o Cristiano. Aí o Cristiano toca um trompete. Falei: louvado seja o Senhor. Não vai ser a Assembleia de Deus, mas Deus está abençoando, vai ser um negócio lindo para Deus. Nós investimos aqui, chamamos uma pessoa para ser professora, para ensinar música. O curso faliu. Por quê? Quem quisesse estudar, pastor, não tenho dinheiro para pagar. A igreja não perguntou se tem. A igreja está dando o curso. Quem vem? Uau! 30 pessoas. Ficaram 6, 5, 4. Teve que parar. E a gente quer ser abençoado por Deus. Nada. Você quer conformidade. Crente quer conformidade, quer ser conformista. Tá bom o culto como tá bom a música como tá bom o som como tá bom a iluminação como tá bom. Nós já melhoramos, olha só, antes aquele banco horroroso, agora tem uma poltrona que se deixar eu durmo. Tá bom. Mas a gente cantava e sempre, ultimamente a gente não tem cantado não, Rodriguinho. Sempre melhorando, sempre melhorando, sempre melhorando no Senhor. E cadê o sempre melhorando? Por que é que Deus vai me abençoar lá fora se eu estou conformado? Conformismo não é contentamento. Qual a primeira coisa que a gente aprende com Axa? A ousadia parte de quê? Ousadia parte do quê, irmão? De uma expectativa elevada. A ousadia rompe com o quê? Com conformismo. Terceira coisa que a gente aprende com Axa: a ousadia vence o medo de fracassar. Pode repetir isso aí? Não levanta a mão. Você tem medo de fracassar, não tem? Quanta gente tem medo de fracassar? Axa poderia pensar assim: e se meu pai disser não? Meu pai pode pegar e dizer assim: olha só,
Ele fez o que eu planejei. O contrato, o combinado ele vencia, queria de ser fé, eu te dava para ser esposa dele. Você está aqui sendo porta-voz dele, por quê? Por que está querendo mais? Eu não cumpri o que eu falei? Axa poderia ter pensado assim. E se meu pai disser não? Alguém já disse assim, o não eu já tenho. Mas difícil é pensar e fazer. Acontece que Axa não aceitou o pensamento de negatividade. Você aceita o pensamento de negatividade? Tem gente que com muita facilidade esquece. Qual é a primeira coisa que você aprendeu com Axa? A ousadia parte de uma expectativa? Tem muito crente que esquece, porque não tem expectativa. Por que não tem expectativa? Porque esquece da promessa. Porque quem não esquece da promessa e quem tem promessa, tem ousadia. Rompe com o conformismo e vence o medo de fracassar. A Axa não aceitou o pensamento de negatividade. Quem ousa, pensa ouvir um sim, pode ouvir um sim, e não apenas um não. O não eu já tenho, mas e se ele disser sim? Venci a parada. Uhul! Vou sair daí só cantando a vitória agora. Eu aprendi uma coisa, porque a minha adolescência foi muito difícil. Eu ouvi muito, você não vai conseguir, você não pode, porque você é pobre. Você mora no Pombal, cara. Teu pai é um motorista de caminhão. Tua mãe é uma costureira, rapaz. Se coloca no seu lugar. Eu ouvi muito isso. Eu devia ter meus 15 anos. Tem que tomar cuidado quando eu falo as coisas que eu fiz nos 15 anos para não ser mal interpretado. Porque minha filha tem 15, né? Eu tinha mais ou menos 15 anos, vou para o aniversário de 15 anos de uma prima minha. E tinha uma prima longe, filha única de um casal abastado. Toda reunião da família do meu pai, aquele casal estava com a filha que era uma princesa lindíssima. Meus primos todos babavam. Mas ela só dava atenção para mim. E ela era apaixonada por mim e eu por ela. Mas no meu tempo, sabe como é que a gente fazia? Ficavam de lá e outro de cá batendo um sério. A gente ficava olhando um para o outro assim. Sabe aquele olhar que diz assim, estou amando loucamente você. E ela olhando dizendo assim, eu também. Mas quem é que tinha coragem de chegar perto do outro para falar alguma coisa? Aí passou uma festa, 4 meses depois, uma outra festa. A gente só se encontrava em festa, de família. Agora é aniversário de 15 anos. Aí a minha prima viu aquela coisa, aquele troca de olhar, eu olhando para ela, virou para mim e falou assim, vem cá, quem você pensa que você é? Você está pensando que fulana não é para o seu bico não, se põe no seu lugar, rapaz. Fulana é rica, os pais dela são ricos, se põe no seu lugar. Irmãos, aquilo me encheu de uma ira tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que na minha mente, com 15 anos, aquilo veio dizendo assim, ou você vai ser isso que todo mundo diz, e agora essa voz está dizendo, ou você começa a romper com isso hoje. E é como se eu estivesse ouvindo. Eu não posso dizer que foi Deus falando comigo, mas não podia ser o diabo, irmão. O diabo não ia falar isso comigo. Dizendo assim, se eu for lá e falar com ela, vai cair o dente? Não. A língua vai ficar agarrada na boca? Ela já está presa, colada
não fica. Não é? O que pode acontecer? Eu ouvi um não, mas ouvi um não com toda essa conexão elétrica, magnética acontecendo aqui, meio difícil. O problema é, o que é que eu vou falar? Porque tudo tem que ter um começo. O carro está parado, não tem eletricidade na bateria. Para ele andar, alguém tem que fazer o quê? Empurrar o carro. Vamos empurrar esse carro. Aí eu cá comigo, bom, já que não vai cair dente, eu não vou perder. Já pensam isso de mim mesmo? Vai fazer diferença nenhuma se ela disser que não. Fui lá. Tudo bem, prima? Certinho. Que bom ver você aqui de novo. Ela eu também fiquei feliz que eu te vi. Pois é, eu tenho uma coisa para te dizer. O que é? Sabe aquela coisa, ou é ou não é? Eu quero dizer para você que eu sou apaixonado por você há muito tempo e eu não aguento mais ficar tão longe olhando para você e não vim aqui te dizer isso. E ela olhou para mim e disse assim, e eu pensei que você nunca fosse fazê-lo. Aí eu, opa! Eu virei para ela e falei, quer dizer que você me aceita como seu namorado? Ela disse, claro. Eu disse, para a gente ser namorada, a gente tem que andar de mão dada. Ela disse, então vamos andar de mão dada. Peguei ela de mão dada. Para onde que eu fui? Para a frente da minha prima. Oi, prima, tudo bem? Estamos namorando. Ela, ah? É. Não estamos namorando? É. Finalmente estamos. Sabe aquela coisa de namoro? De segurar a mão? Nunca mais eu a vi. Você está rindo? Nunca mais. Aí na frente ela casou, cresceu, casou, eu fui para outro lugar, fui para Campos, mas eu venci ousadia. Satanás quer você amedrontado. Lá está Saul, com todo o exército do Deus vivo. Do outro lado estão os filisteus, e eles têm um guerreiro de quase 3 metros de altura, com uma lança, que só a ponta da lança era quase 5 quilos. Com uma couraça. E ele saía para afrontar o exército de Deus, o exército sob os cuidados ali do rei Saul. E ele dizia, para que vai morrer todo mundo, tanta gente? Não tem homem aí não para vir aqui, tá? Vamos só tete a tete, um contra um. O que venceu, o exército do outro venceu, está tudo certo. E todo mundo aqui com medo, porque ele era um gigante de quase 3 metros, um cara que era guerreiro, tinha história. Mas chega um garoto, um adolescente, que ouvindo aquilo diz, do que esse circunciso está falando? Do meu Deus? Do exército do Senhor? Ele olha, vê os seus irmãos que estão lá, fica, vem cá, não tem nenhum de vocês para ir lá enfrentar esse infeliz não? Que negócio é esse? E ele é tão contundente, tão incisivo e tão ousado, que ele diz, poxa, não tem ninguém, quem vai sou eu. A ponto dele ser levado até o rei. Rei, tem um sujeito aí que eu não sei não, rei. Deus já fez tanta coisa milagrosa, extraordinária na nossa história. Não sei não, pode ser que alguma coisa esteja acontecendo aí, porque tem um garoto aí, um rapaz aí de 16 anos mais ou menos. Esse garoto, ouve esse garoto, rei. Sabe o que é, meu rei? Não tem cabimento isso. Vocês são o exército do Deus vivo, o Deus de Israel, o Deus de Israel que abriu o mar com Moisés, o Deus de Israel que com Josué conquistou essa terra toda aqui, o Deus de Israel que com Caleb matou os gigantes que tinham lá em... Que história é essa? Olha só, meu rei, deixa comigo que eu resolvo.
Eu já matei um leão, matei um urso porque veio para pegar as ovelhas do meu pai. E esse incircunciso não é nada, porque o Senhor está conosco. Você conhece a história? Saul, que era um medroso, covarde, olha para Davi e vê em Davi a unção que ele, Saul, um dia teve, mas perdeu. Você sabe por que muito crente tem covardia? Sabe onde é que está a nossa covardia? A nossa covardia está em que nós sabemos que não temos o Espírito Santo conosco ali para nos abençoar e ir conosco na batalha. Por quê? Pecado. Onde tem pecado tem covardia. Onde tem santidade, tem presença gloriosa do Espírito Santo, tem ousadia. Quem ousa pode ouvir um sim e não apenas um não. E presta atenção, fracassos fazem parte da vida de quem é ousado, que não se deixa abater, mas eles são ressignificados. E o que fica é o aprendizado que vai levar a fazer melhor a tentativa seguinte. Pode ser que você venha a ser ousado e não dê certo. Mas não é para você pegar e parar. Ah, não deu certo, está vendo? Eu sabia. O outro diz, eu sabia que não ia dar certo, eu sabia. E você fica permitindo que isso te trave. Há algumas barreiras que nos impedem de ousar. Primeiro, baixa expectativa. Há pessoas com grande potencial, mas visão limitada. Vivem dizendo, isso não é para mim. De tanto eu ouvi que não era para mim, eu acreditei que não era para mim. Isso não é para mim, nunca vai dar certo. Talvez você tenha ouvido seu pai, talvez você tenha ouvido sua mãe, talvez você tenha ouvido alguém que você amava, que deveria ser um incentivador, e você ouviu tanto, você não vai dar certo, você não presta para nada, você nunca vai casar, e você aceitou isso como uma maldição para a sua vida. Isso entrou dentro da sua alma, isso é uma programação mental que existe, isso é uma crença limitante que está conflitando com a crença que você deveria ter, confiança naquilo que Deus já prometeu. Outra barreira é o conformismo, já disse, eu já tenho o suficiente. Tem gente que está assim, eu já tenho o suficiente, já dá, tem potencial para ir muito mais longe, mas diz assim, mas para o que eu quero, eu já vivo bem, já tenho aqui a condição, já alcancei isso daqui. Deixa eu te perguntar uma coisa, dá para conceber Deus colocando limite naquilo que você pode ser que Ele queira? Mas você sabe por que crente faz isso? Porque o crente não está pensando no reino de Deus, está pensando nele. Lá na empresa, lá na repartição, seja funcionário público ou privado, pode ir mais longe, mas já está confortável onde chegou. Eu já cheguei onde eu queria. Mas se você for mais longe, quanto mais você pode fazer pelo reino de Deus? Quantos missionários mais você pode ajudar a sustentar? Quantas pessoas carentes mais você pode ajudar a socorrer? Mas se você está pensando no seu conforto, naquilo que é o que você queria, você está sendo quem Deus queria que você fosse? Você esqueceu para que você existe? Você esqueceu por que quando você foi salvo por Jesus, Ele não matou você e te levou para o céu? Conformismo impede a ousadia. Medo de fracassar. O medo paralisa. O fracasso é tratado como inimigo, mas o fracasso é parte da jornada, irmão. O sucesso demanda ousadia e persistência. Olha o exemplo de Abraham Lincoln. Abraham Lincoln sofreu várias derrotas, ele sofreu várias crises emocionais profundas, mas ele persistiu e acabou por se tornar um dos maiores presidentes da história americana. Vá conhecer a biografia de Abraham Lincoln, vá se inspirar
nessa biografia. Outro, Thomas Edison. Ele patenteou mais de 1000 invenções, mas o sucesso só veio depois de muitos erros, muitos fracassos. A lâmpada elétrica, ela é fruto de uma ousadia que não o deixou desistir. Ele fez inúmeros experimentos com uma vasta gama de materiais, como o filamento que acendesse e mantivesse, ou para que o filamento que acendesse mantivesse a lâmpada acesa por muito tempo. E ele não desistiu diante dos inúmeros fracassos, mas os via como passos necessários para o sucesso, aprendendo com cada tentativa até atingir o seu objetivo. E daí ele ter dito uma frase que ficou marcada e ganhou o mundo inteiro. Ele diz: eu não falhei, apenas descobri 10.000 maneiras que não funcionam. Segunda Timóteo capítulo 1, versículo 7, o apóstolo Paulo ensinando a Timóteo, ele diz: porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. Para quem é que Paulo está falando? Para um jovem pastor. Ele diz assim, ó, que ninguém olhe para a sua, não deixa, hein, Timóteo? Você é um cara novo, você é um garoto, você é um novinho, você está começando agora, mas não permita que ninguém desmereça a unção que está sobre você. O ministério para o qual você foi vocacionado. Então prega a palavra com ousadia. Porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. Amados, Deus nos chama a ousar, a nos levantar e pedir fonte de águas. Na sua vida espiritual, sem ter ousado pedir mais a Deus, esse aqui é o problema. A gente quer pedir mais para Deus, mas nós deveríamos pedir mais de Deus. Peça mais de Deus, não peça mais a Deus. Peça mais de Deus na sua vida, peça mais de Deus para com você, peça mais de Deus para te capacitar, para cumprir a missão que Ele quer e para a qual Ele permite você permanecer nessa terra. No seu chamado, tem ousado servir mesmo sem se sentir pronto? Tem gente que diz assim, não, quando eu me sentir pronto, então eu vou para os atalaias, eu vou para o som. Nas suas relações familiares, você tem ousado mudar, pedir perdão e recomeçar? Porque tem gente que não pede perdão, não reconhece, não confessa e não pede perdão. E quando não faz isso, sabe o que é que faz? Reforça dentro de si uma programação diabólica. Sabe que programação é essa? Arrogância, autossuficiência, rebeldia, insubmissão, valores que não são valores, são princípios que vêm do mundo. É o cara que foi criado para ser machão. Ele não reconhece que está errado, não pede perdão, porque isso é me rebaixar. Destrói o casamento. É a mulher que foi criada para ser feminista, para não depender de homem. Não reconhece, não confessa, não pede perdão. Está destruindo o casamento. É alguém que por ter sido machucado, ferido, tem dificuldade, que quando erra, reconhecer e pedir perdão, não progride na vida profissional, não sabe reconhecer e aprender com o outro, está sempre certo. Na sua vida profissional você tem ousado crescer, aprender, sair do lugar? Não seja como os espias
que foram enviados por Moisés à terra de Canaã e só viram gigantes e recuaram. Mas seja como Calebe, o pai da Axa, que voltou dizendo: certamente venceremos. Hoje Deus quer despertar em você, meu irmão, minha irmã, a ousadia de Axa. Ela não ficou sentada esperando, ela se levantou. Ela não pediu algo egoísta, ela pediu para frutificar a terra seca. E ela recebeu mais do que pediu, porque soube pedir. Você tem ousado pedir o que realmente precisa? Ou você está preso ao medo, ao conformismo, à baixa expectativa? Ouse pedir fontes, ouse avançar, ouse acreditar, ouse confiar que Deus honra quem se levanta com fé. Pensa sobre isso. Eu quero te dar uma oportunidade nessa manhã de começar uma fase nova na sua vida. Irmão, chega de viver aquém do que Deus nos chamou para ser. Você tem promessas. A Bíblia está cheia delas. Você tem potencial. Você tem o Espírito Santo em você, se é que você recebeu Jesus como único, eterno, suficiente Salvador. Você não precisa ficar esperando falar em línguas para você recebê-lo. Ele está com você desde o momento que você entregou a sua vida a Jesus Cristo e o recebeu como Salvador e Senhor. Aqueles que creem diferentes estão equivocados à luz da palavra de Deus, estão tão focados em dons espirituais que esquecem o ensinamento a respeito dos dons espirituais que estão na Bíblia. Mas sabe o que está faltando? Ousadia. Que você não ficou sentada esperando o tempo passar. Ela foi até seu pai. Mas ela não ficou naquela posição lá, arrogante, sabe? Eu sou a filha. Não, ela desceu do jumento. Ela foi até o pai e disse: me dá um presente. Irmão, chega de se contentar com terra seca. Chega de dizer, aliás, não é se contentar, chega de se conformar com terra seca. Chega de dizer, tá bom assim, quando você sabe que Deus tem mais. Chega de abaixar a cabeça diante do medo, da vergonha ou do fracasso passado. Hoje é dia de pular da cadeira espiritual e dizer: eu me recuso a continuar vivendo com baixa expectativa. Eu não vou mais me conformar com o meu estado, eu posso mais, eu posso ir mais longe. A dizer, o fracasso passado não vai mais me paralisar, eu vou aprender com ele. E eu vou seguir em frente mais sábio. Se Axa, uma mulher em uma cultura dominada por homens, teve coragem de pedir mais, quem é você para não ousar? Você tem a palavra, você tem o Espírito, você tem a promessa, então ouse. Hoje é o dia de tomar uma decisão concreta. Então levante-se dessa cadeira em nome de Jesus e diga com voz firme: eu decido ser ousado a partir de agora, eu vou sair da passividade, eu vou pedir fontes, vou plantar, vou conquistar, eu vou me mover confiando que o Senhor fará o que eu não posso, porque eu estarei andando na presença dEle, comprometido com os princípios e valores que Ele estabeleceu. Deus está procurando pessoas que digam: eu estou aqui, eu sou essa pessoa ousada, investe em mim, Senhor. Investe em mim, Senhor. Investe em mim, Senhor. Se essa é a sua decisão, se você está dizendo chega, mas não faça isso de forma mística, esperando que Deus vai fazer tudo, não. Isso é uma postura, isso é uma tomada de posição, isso é uma renovação de entendimento. É uma atitude que expresse renovação de entendimento. Então, se essa é a sua decisão, se você está dizendo chega para a vida mediana, então se levante agora, levante com fé, com atitude, com ousadia, como quem está dizendo ao céu e ao inferno: eu não volto para casa o mesmo. Eu vou ousar,
Eu vou conquistar o que Deus me chamou para viver. Eu quero e eu tomo posse de tudo que o Senhor Jesus conquistou naquela cruz, que é meu direito e é minha herança. O Senhor não me chamou para ser um covarde. O Senhor não me chamou para ser um acomodado. O Senhor não me chamou para ser um fracassado. O Senhor me chamou para ser mais que vencedor sobre todas as coisas em Cristo Jesus. Então abra a tua boca e comece a falar com Deus aí onde você está.